prazer em tê-los aqui nesse Entre Linhas. Ô, segunda-feira esperada. A gente torce para chegar segunda-feira, 20 horas, para nos encontrarmos aqui e encontrarmos com vocês. E gostaria de fazer uma pergunta até para vocês. Como é que foi o dia de vocês hoje? Como é que vocês iniciaram a semana? Iniciaram a semana bem, positivamente? Tiveram um dia agradável ou não foi um dos melhores dias? Bom, se o dia é agradável, tudo bem. Mas se o dia às vezes não está muito favorável, aí a coisa fica difícil. Ou ficava difícil, porque hoje a gente vai combinar algumas estratégias que poderão nos ajudar nos nossos dias quando os nossos dias não estão muito bons. E esse material que a gente achou bem interessante, ele é um material que não é de criação nossa, mas a gente vai trabalhar em cima desse material, porque é um material que nós julgamos ser bom, né? E de uma forma lúdica, para não ficar cansativo e para seguir aquela nossa estratégia de bate-papo, né? De podermos conversar sobre. Então, o texto originário dessa técnica, ele nos sugere 16 maneiras para que a gente possa tornar os nossos dias melhores. E quem não gostaria disso, né? Até quem não está com um problema muito sério, a gente sempre acredita que pode melhorar o dia, né? E muitas vezes não exige muitas coisas, que é o que nós vamos ver hoje. São pequenas atitudes, pequenos hábitos que a gente pode se dispor a fazer e isso vai, no somatório das coisas, vai ajudar o nosso dia a ficar melhor. São 16 sugestões que vocês vão ouvir e vocês podem pensar assim, mas eu não vou fazer 16, eu vou fazer 4, eu vou fazer 5, eu vou fazer essa, eu vou fazer aquela. A escolha é de vocês. Nós vamos aqui comentar as 16 e na seguinte estratégia. Elas estão aqui em fichinhas, né? Aleatoriamente, não estão ordenadas, tipo essa é mais importante do que a outra, porque todas são boas, né? Importantes. E nós vamos fazer a seguinte jogada, então. Cada um de nós aleatoriamente vai pegar uma dica, vai sugerir para vocês, vai tecer um comentário e a gente faz uma breve jogadinha aqui e tacamos. Não é aquelas perguntas que nem faz para político, né? Não é. Mas eu acho que até poderia, se tiver algum político nos escutando, pode fazer uso dessa estratégia e daqui a pouco nos seus planos de governo você pode contribuir bastante, né? Vamos lá então, e como sugere sempre a boa educação, né? Que as damas sejam as primeiras, a Nilza vai ter o privilégio, então, de sair e dar a largada nessa nossa brincadeira séria de hoje. Então, um prazer estar aqui, né? Sempre, eu repito sempre isso, né? É um prazer estar com vocês. Um prazer ouvir o Silvio. É muito bom estar apaixonado, viu, Silvio? e o mais importante é por si mesmo. É verdade. Né? Então, parabéns, né, ao Silvio, que hoje fez essa declaração de amor a ele mesmo e de brincadeira, mas isso é muito importante. É verdade. Né? Porque se nós não nos amarmos, quem vai nos amar, né? E hoje, então, né, essa sugestão que eu achei bem interessante, comentar sobre como transformar um dia, digamos, pesado, cansativo, né, num dia melhor. Então, como vai começar por mim, né, vamos ver o que eu trago para transformar o nosso dia em um dia melhor. Se dê momentos de prazer, tire um dia para fazer aquilo que você mais gosta. Olha, isso aqui é bem interessante. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está no piloto automático, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e o dia vai passando, a noite vai chegando, e muitas vezes a gente está angustiado porque não fez tudo o que deveria, sendo que o certo é faça o que é possível, né? Não é a quantidade, é a qualidade. E tirar um dia para fazer o que você mais gosta envolve N coisas, né? Desde um cabeleireiro, desde um café, uma conversa fora, não vou fazer nada, né?
E isso serve para um puxão de orelha para a Nilza, né? Porque... Não foi em vão que tu tirou essa... Exatamente, essa não foi em vão. Eu até acredito, né, que coincidência não existe. Porque muitas vezes eu não me permito parar, né? Eu olho, tenho uma coisa para fazer, eu olho, tenho outra para fazer, de manhã eu trabalho e às vezes quando eu vejo é noite. E isso é uma coisa que serviu muito para mim. Tirar um dia para fazer o que eu mais gosto. O que eu mais gosto? Eu gosto de dançar, eu gosto de ouvir músicas, eu gosto de olhar uma série, sem a preocupação que a Nilza costuma ter, que ela tem sempre algo para fazer, né? Então, vai a dica também para quem está nos assistindo, nos ouvindo, se dê momentos de prazer. Tire um dia para fazer aquilo que você mais gosta. Beleza. Isso acontece muitas vezes acontece na vida de cada um. Aquele dia, eu vou tirar esse dia para mim hoje. Não vou fazer nada, não vou atender nenhum compromisso. Aí tu chega no final do dia, tu diz assim, hoje eu não fiz nada, né? Mas se tu perceber... Fez muito. Fez por ti, né? Fez muito por ti. Não, tu não fez nada por ti. Porque tu deu bom dia lá, tu comentou o programa com a Denise lá no WhatsApp. Tu te preocupou com o que tu tinha que pagar amanhã, porque amanhã eu vou fazer tal coisa, amanhã não sei. Eu tirei aquele dia para mim. E o que eu fiz para mim? E muitas vezes a gente passa um dia... É a má gestão do teu tempo. É a má gestão do seu tempo, né? Às vezes a gente quer julgar aquele como, bom, mas esse dia é meu, o que eu vou fazer? Mas, primeiro, eu acho que nós temos que ver o que nos satisfaz mesmo, né? O que nos faz bem, o que eu vou fazer, o que eu vou proporcionar a mim mesmo. Então, partindo desse Olha princípio... só, Silvio, e ter um autoconhecimento, né? Porque daqui a pouco eu vou tirar o dia hoje para fazer o que eu quero. Tá, mas e o que eu quero? Sim, o que eu né? quero. Eu ia comentar isso porque o que acontece? Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Você ficou desempregado hoje. Aí amanhã, tu não tem que ir ao trabalho. Tu acorda de manhã, sabe? Em pânico. Eu não vou trabalhar, eu estou desempregado, é isso e aquilo. E muitas vezes eu tiro esse dia para mim e muitas vezes, sabe, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para mim? Né? Tu não tem nada definido, né, na tua vida o que é bom para ti. Né? Eu vou te dar um exemplo que eu assisti esses dias, a fala, né? Foi numa série, mas às vezes a gente se depara com a realidade. O marido ficou desempregado. Sim. E disse para a esposa que estava em pânico, não sabia como é que ele ia de novo, né, se integrar ao mercado de trabalho, e começou a despejar angústia, só angústia. E ela olhou para ele e falou assim, meu amor, quer um conselho, quer um alerta? Há quanto tempo você não para uma boa conversa com teus filhos, um jogar bola, que eram 2 meninos, um jogar bola, um olhar as tuas coisas que há tanto tempo tu não tem tempo de organizar, seja documento, seja lá o que for, aproveita o teu dia. E ela foi trabalhar. Quando ela chegou, ela perguntou, o que você fez, como é que foi seu dia? Ele disse, maravilhoso, maravilhoso, porque documentos que eu não achava há muito tempo eu encontrei. Os meninos me deixaram muito cansado, claro, né? Não estava mais com esse hábito, mas exercitei sim um joguinho de futebol com os 2. E aí ele foi contando assim o dia dele e ela, o pensamento dela assim, né? Ela dizia, como faz falta parar, mesmo que seja desempregado. E muitas vezes a gente, dentro desse contexto que eu vinha falando, nós não se abrimos para o mundo, para as oportunidades, para a vida em si, né? O que queremos para a nossa vida? Não é, muitas vezes, eu particularmente, acho que o isolamento ele é muito prejudicial, né? Eu não me acostumo
com isolamento, porque na construção da vida eu acho que a gente encontra pessoas, e tem uma frase que eu uso muito, que é caminhando que a gente aprende o caminho, né? Então, durante essa caminhada a gente encontra muitas pessoas, a gente encontra muitas experiências na vida, né? E a gente vive momentos diferentes, alternados, que fazem com que nós automaticamente nos reinventamos, né? Muitas vezes a gente se coloca numa situação onde que a gente tem que se reinventar de novo, a gente tem que buscar lá atrás, né? Ou tem que buscar para frente conhecimento para vivenciar certas coisas que a gente vai enfrentar. E se reinventar, se faz necessário, né? Se faz necessário. Olha só, se faz necessário que o senhor está fugindo de pegar aqui a sua tarefa. Então vamos pegar lá. Minha tarefa. Os óculos. Como diz o ditado, professor é professor. Chora. De vez em quando chorar vai liberar toda a emoção que guardamos e nos ajudará a nos sentirmos melhor. Acredito muito nisso, né? Tu não é daquelas que homem não chora? Eu sou chorão demais. Eu sou emotivo. Mas isso é Tu ótimo. acha que isso te tocou, então, esse... Sim, muito. Isso muito. Me tocou. Um filme me emociona muito. A vida cotidiana me emociona muito. As emoções em si, no nosso cotidiano, né? Gostar, o sofrimento, não só o meu, mas de outras pessoas também, me emociona muito. Então, a felicidade de outras pessoas também me emociona, me faz. E eu sou da opinião, né, Silvio, porque assim, ó, antigamente, aquela coisa idiota, digamos assim, né, homem não chora. Como assim? Então o homem não é feito de Não coração, não tem emoção, Sim, sentimento, sim. né? Sim. E eu uso uma frase, eu costumo usar uma frase assim, que todo homem que sabe chorar, com certeza ele sabe amar. Sim, eu lembro muito do meu pai aqui, porque o meu pai tinha uma dificuldade muito grande em relação a mim, de me dar um abraço, porque era aquele tratamento superficial, formal, né? Como filho e tal. E aí depois o tempo foi passando, eu fui ficando mais maduro, então eu chegava lá e dava um abraço nele. Eu sempre abraçava, apertava a mão e abraçava ele. E o que acontecia? Ele me abraçava e começava a chorar, porque ele não teve essa capacidade, né? E foi da criação também, né? Mas foi uma criação dele. Mas esse choro dele, ele conseguia liberar toda uma emoção. Foi uma cura, né? para ele. Exato, foi uma cura. exatamente, isso, uma cura. Né? Aquilo começou a se tornar uma cura para ele. Venceu o bloqueio, né? Venceu um bloqueio que ele tinha, né? E essas coisas, muitas vezes, essas emoções, elas vêm de um fato que travou a tua vida. E isso aconteceu, isso eu vivi. É bem assim. Né? Olha só, foi muito importante. olha só, tire um tempo para fazer o que você gosta e daqui a pouco a gente tem necessidade de chorar. Claro. Então vamos tirar um tempo para chorar. Vamos chorar. Né? Vamos chorar, vamos botar para fora, vamos se emocionar. E eu vou ter que deixar a minha tirinha para o próximo bloco, mas é bom porque aí vocês ficam curiosos para saber, eu também estou. E nós seguimos a rodada nos próximos blocos. Então fique aí que a gente já volta. E seguimos agora no segundo bloco. É a minha vez de pegar qual a sugestão para tornar os nossos dias melhores. Cuide as palavras. Dizeres negativos não são bons para ninguém. Olha, isso aí É uma grande verdade. é uma grande verdade e pena que a gente não atenta para isso, né? Muitas vezes eu sou uma pessoa que gosto muito de falar e procuro ao máximo cuidar das minhas palavras, né? Eu também cuido Não muito. sou perfeita, mas cuido muito. Por quê? Porque não gosto de magoar ninguém e me sinto extremamente magoada quando alguém me diz alguma coisa de uma forma
Não da melhor forma, digamos assim, uma forma agressiva ou conotativa. Mas né? às vezes não precisa, Denise. Uma vez uma pessoa disse assim para mim: por que tu não vai lá em tal lugar, assim, assim, essa? Eu disse: eu não vou porque eu não gosto daquele lugar. Tá, passou o tempo. Aí ela disse assim: sabe por que eu não gostava de ti? Uma vez te convidei para ir num lugar. E aí tu disse que não gostava daquele lugar. Eu fiquei tão magoado com aquilo ali. E às vezes a gente não percebe que pode magoar da maneira eu que a gente se eu expressa. até coloco nessa tirinha essas duas situações. Essa e aquela situação que a gente reafirma coisas que não são legais. E aí a gente não consegue mudar aquela situação porque a gente está reafirmando Exatamente. aquela sentença, né? Tipo, não vou conseguir, né? Ou não vai, que não vai dar certo. A gente às vezes não se dá conta, né? Mas as palavras, e a Nilza, desde que eu a conheço, ela sempre diz isso muito, né? As palavras têm poder. E eu, na época, quando a gente recém se conhecia, eu pensava, por que a Nilza diz tanto isso, né? E hoje eu entendo e ela segue dizendo, e eu peguei essa máxima para mim As também. palavras têm né? poder. As palavras têm poder, tanto para o bem quanto para o mal. Exatamente. Então, aquilo que a gente reforçar é o que vai acontecer. E isso é fato, isso é exercício. Não é isso aí que a Denise está dizendo e o Silvio e a Nilza estão corroborando, é falácia. Não, experimentem Não é. fazer. Experimentem fazer como exercício para vocês verem. Exatamente. Eu também não sou perfeita, né? Mas eu procuro tomar muito cuidado com as palavras, né? Porque além das palavras ter poder, e tem, né? As palavras são criadoras, né? Muitas vezes tu não te dá conta, mas tu tá dizendo uma determinada bobagem, digamos assim, e não necessariamente da mesma forma, mas acaba acontecendo algo desagradável, né? Que tu parece assim que tu tá prevendo, né? Eu prefiro dizer que as pessoas tomem cuidado, porque não é só a questão, às vezes, de magoar ou deixar de magoar. Não, é que eu tô falando e eu tô me ouvindo. É a atração. É a atração, né? Eu costumo dizer que tudo que eu estou falando nesse momento, o meu subconsciente está gravando. Em algum momento ele vai me devolver. Acho até que a gente pode colocar nessa tirinha, cuide as palavras e os pensamentos. Principalmente. Principalmente o pensamento. Os pensamentos, eles muitas vezes nos atormentam. E nos levam à ação, né? E nos levam à ação que nós não gostaríamos de executar aquele Os tipo de pensamentos, ação. eles geram em nós, né, uma emoção, seja ela alegre ou triste, ele gera. E essa emoção vai denominar a minha ação. Isso. Conforme o meu estado de espírito, eu vou agir. É o proceder. E pode desestabilizar isso. Eu só vou propor agora para vocês, porque nós não temos muito bloco, né, muitos blocos e passa muito rápido. E eu gostaria que nós conseguíssemos falar a respeito das 16 estratégias. Então, vou tirar a gente vai ser mais rapidinho. Tanto nos comentários, nós não vamos fazer contrapontos para a gente poder dar sequência. E depois sim a gente dá uma ênfase, a gente rever e ver aquelas que a gente julga que mereça mais algum comentário. Vamos fazer assim? Vamos. Então tá, a Nilza vai lá então, porque senão nós não vamos dar conta de terminar as nossas 16. Siga em frente, dê pequenos passos, não importa o que aconteça. É bem verdade quando a gente diz um dia de cada vez, um passo de cada vez. E eu digo mais, eu costumo dizer, nunca olhe para o tamanho da escada, suba o primeiro degrau, né? Porque tu não vai chegar no topo sem tu subir o primeiro degrau. E são esses pequenos passos, são as pequenas ações que nos levam a grandes caminhadas e grandes ações. Então, isso aqui caiu muito para mim porque eu falo muito isso, né? Eu, inclusive, até uma vez tirei uma foto subindo uma escada e a outra descendo, que era para mim mesmo poder ver quando eu digo, né? Não olhe o tamanho da escada, suba o primeiro degrau. E só vai saber subir quem souber descer quantas vezes for necessário. Por isso a importância dos pequenos passos.
Beleza. Peguei o meu aqui, é muito importante. Eduque-se. Arme-se com conhecimentos e recursos para enfrentar os problemas. É muito importante, né? Porque muitas vezes formamos, e a gente fala muito nos nossos programas aqui, na questão da base da informação. E muitas vezes nós precisamos do conhecimento para nos alimentarmos e para enfrentar a caminhada, a nossa caminhada que é diária. Então muitas vezes a gente se encontra em certas situações que o conhecimento, o conhecimento e vamos dizer que a experiência de experimentar o conhecimento, ela nos proporciona uma capacidade muito maior de enfrentar esses problemas que a gente pode e são naturais, que a gente perpasse por isso, né? Então, esse conhecimento adquirido e esse conhecimento buscado, ele é um fundamento muito, muito interessante para que a gente possa resolver vários problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Beleza. E às vezes o bicho nem é tão grande. Não é tão grande. Como a gente pensa. É verdade. Vá para um lugar bem movimentado e observe as pessoas. Aprenda a observar. Isso é muito interessante porque, casualmente, eu fui consultar um dia desses atrás e cheguei mais cedo e fiquei ali, de bobeira, né? Como a gente fica. E eu fiz esse exercício da observação. E é muito legal, porque no observar as pessoas, tu começa a prestar atenção em certos detalhes, não físicos, nem de vestimento, mas assim, de procederes, né? Tu vê pessoas que caminham com passos firmes, tu vê pessoas que caminham com passos mais exitosos, tu vê pessoas que conversam sozinhas, tu vê pessoas que caminham sorrindo, outras que caminham carrancudas. Aí tu fica imaginando, né? É um universo todo particular, coisa que a gente não faz quando a gente está nas nossas atividades, que a gente não está naquele tempo, né? Parada, a gente não atenta a essas coisas, como tem delicadezas, nuances nos nossos dia a dia que a gente não repara, e como tem pessoas embrutecidas também, né? Que dá vontade até de chegar, de dar um sorriso, de conversar, mas aí daqui a pouco vão achar que a gente é louca, né? Mas assim, é muito importante observar as pessoas, porque ao observar o outro, eu me analiso. Né? Mas eu já fiz isso várias vezes. Então isso é muito legal. Observar. E a gente só faz, tem momentos para isso. Se tu não te predispuser a isso, né? Sair daquele lugar. Não é do não dia a acontece, dia. Não acontece. Então isso é muito, muito interessante. É uma observação de como também proceder, não proceder de certas formas. Exatamente. Vamos lá. Priorize o que é importante. Decida o que é importante agora e diga não às coisas secundárias. Uma das coisas que eu tenho batido muito nessa tecla é aprenda a dizer não. Né? A gente vê que cada vez mais está difícil a gente ouvir a pessoa, lógico, né, com um motivo justo, dizer o não. Né? E muitas vezes não se dão conta que é muito importante o agora. Né? E muitas vezes a gente está, como eu falei na outra tirinha, né? Com N coisas para fazer que são secundárias, né? Mas que a gente prioriza. Né? Até uma fazer doméstico, às vezes, que pode deixar para o outro dia, mas a gente está ali, eu não vou fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que limpar, eu tenho que não sei o quê, sabe? E isso, eu acho que hoje alguém que escreveu isso aqui pensou, é para Nilza. Então, é importante para vocês? Sim, mas é bem mais importante também para mim essa frase. Decida o que é importante agora e diga não às coisas secundárias.
faça um diário. O hábito de escrever um diário ajuda a liberar a mente e lidar com as emoções. É coisa que eu não faço. Isso aqui está caindo só para mim, né? Porque é uma das coisas que eu não tenho costume de registrar os acontecimentos do nosso dia a dia, né? E que muitas vezes eles, no decorrer do tempo, eles deixam de existir na nossa mente, deixam de existir. Eu vou te contestar. Pois não. Tu não faz um diário, tu faz um semanário. No jornal. Que na verdade nos teus textos tu não deixa de fazer isso, né? Sim. E lida com as emoções, viu? Então tu não tá tão distante assim dessa prática. Essa questão do diário, isso que não íamos fazer interferência para ir mais rápido, mas só para contribuir, né? Parece uma coisa muito que remete ao adolescente, mas não é, né? Na verdade, é um planejamento. Né? E é muito importante fazer isso. É um planejamento. É muito importante É um dos costumes que a gente fica ansiosa quando não consegue fazer tudo, mas eu nem me planejei, porque se tivesse me planejado eu não teria ficado ansiosa. Na realidade, escrever um diário é parar durante uma manhã ou no final do dia e descrever todas as coisas acontecimentos ou um planejamento do que tu tem que fazer durante um dia. Isso já é escrever um diário, né? Então o planejamento já é, né? O planejamento já é um diário, né? Então essa força de expressão de escrever, de colocar no papel, né? Muitas vezes a gente é aconselhado a colocar, olha, o que tu deseja para o teu futuro? Escreve 10 coisas que tu... E aí tu escreve ali numa folha de papel e guarda aquilo ali. No final de um ano, tu vê o que tu conseguiu alcançar. Tu sabe que assim também, né, Denise, não era para intervir, mas só para comentar que eu fiz com o terceiro ano do ensino médio a cápsula do tempo. Então, cada um fez uma cartinha do que eles pretendem até o final do ano com relação aos estudos. Aí eles escreveram, lacraram, colaram as caixinhas e eu botei dentro de um baúzinho com chave e falei para eles: agora no último dia de aula nós vamos abrir a cápsula do tempo e ver o que vocês realmente fizeram e o que vocês deixaram de fazer. Mas eu deixo aqui porque isso aqui é muito importante, porque muitas vezes quando nós abrimos esse diário lá na frente, e aí nós vamos ver o que a gente construiu no passado. Torna mais palpável os avanços, né? Coisa que às vezes a gente não consegue. Coisa que a gente não consegue. Beleza. Então isso fundamenta a nossa vida, o nosso dia a dia. E a nossa reprogramação. Reprogramação, muito importante. E agora nós vamos ter que dar mais uma paradinha e já no outro bloco sigo eu com a minha próxima dica para tornar os nossos dias melhores. Seguimos então e vamos ver qual a outra dica. Até agora são valiosas essas dicas, né? Pontos fortes. Faça uma lista dos seus pontos fortes. Isso é muito importante, porque se a gente não está num dia legal, a gente está com foco no que não deu certo e está muito vulnerável, né? Então eu só vou sair disso se eu reconhecer que eu tenho condições de melhorar. Como é que eu vou ter condições de melhorar? Através da minha mudança de postura e dos meus pontos fortes, né? E os pontos positivos. E os pontos positivos. E acontece que às vezes a gente é muito crítica com a gente mesmo, né? E a gente... eu acho que é da natureza do ser humano. Uma observação muito importante. A gente não se tornar crítico dos outros, apontando só os defeitos dos outros, esquecer das virtudes. É verdade. É melhor apontar mais as virtudes. Que a gente ajuste a nossa lente mais para os pontos fortes, porque nós vamos ter muitos fortes e muitos fracos, mas na balança que os fortes pesem mais, né? Para que a gente possa ter uma mudança. Então, bem legal fazer esse auto-reconhecimento das potencialidades, eu acho bem importante. Vamos lá, Nilce. Vamos ver se é mais outro para mim mesma. Seja generoso.
Quando ajudamos alguém, nos sentimos muito melhor por dentro. Isso é uma grande verdade. Na condição de orientadora, eu me sinto muito bem quando eu atendo e vejo que eu posso levar algo que amenize a angústia, a dúvida, né? Como essa semana passada eu atendi um caso no Mauá, assim, de um certo conflito, e ao finalizar, né, aquele atendimento, eu muito feliz pelo sorriso de duas meninas e pelo retorno, assim, que foi aquele abraço bem gostoso. O meu foi muito gostoso, mas o mais prazeroso ver o abraço entre elas, né? Então, eu sempre que eu posso, eu digo uma palavra amiga, porque o ajudar não é só o material, né? Às vezes um sorriso salva o nosso dia, né? Um bom dia, uma boa tarde, né? Tudo bem contigo, né? E isso é uma coisa que eu seguidamente faço. Seja alegre, não leve a vida muito a sério e não dê importância ao que os outros pensam. Né? Esse fundamento, ele eu acredito que seja alegre. Muitas vezes, ser alegre nos faz uma barreira enorme devido ao que nós estamos enfrentando naquele momento, atravessando naquele momento. Né? Mas a alegria, ela tá vinculada à nossa fé. Né? Porque onde nós perdemos a nossa fé, onde nós perdemos o valor à vida, onde nós perdemos esses valores preciosos que nós temos, que ninguém vai te tirar, ninguém vai te cobrar isto, tu não vai ter que comprar isto, né? Então, não se compra o amor, a felicidade, não se compra os amigos, não se compra a vida, né? Então, isso nós temos ela conosco, e se nós tivermos ela conosco, a gente pode dizer, eu sou feliz, eu sou alegre, porque eu tenho aquilo que eu preciso. E muitas vezes, no meio das dificuldades, a gente vê pessoas, a gente observa em pessoas o seu lado bom, com bom humor, com uma mensagem muito boa que é nos transmitido e que é uma lição de vida para a gente. Então, muitas vezes a alegria não está num sorriso, mas está dentro de nós, né? Aquilo que a gente carrega e o valor que a gente atribui à nossa vida. Né? Isso aí. Até porque esse ser alegre, não é que a gente vai sair que nem um bobo alegre, né, rindo por aí. Mas eu também vejo a questão do otimismo, né? A diferença entre o otimismo e o pessimismo. O quanto ser mais otimista ajuda mais o teu dia do que se for pessimista. Até porque a alegria do bobo alegre, digamos, né? A gente procurar saber que são sentimentos de alegria, de tristeza, que eles existem, né? Mas, por exemplo, eu não sou triste, eu estou triste naquele momento, né? E volto a recuperar aquele lado de fé, né? Em busca de tornar de novo uma pessoa alegre. Mas a gente passa por momentos, com certeza, né? Sim. Eu, né? Não. Até puxei aqui, bloqueei, mas vou, depois tu vai então. Esse aqui eu acho que é um dos mais difíceis das pessoas conseguirem fazer. Eu tô tirando base por mim, né? Retome um antigo hobby. Se não tiver um, crie um novo. Ler, pintar, praticar esportes, dançar, né?
Me remete assim a essa questão, quando a gente é muito rígida com a gente mesmo e com as coisas, né? A gente não se dá conta de que a gente precisa ter mais leveza, né? E quanto menos leveza a gente tem, os dias se tornam mais difíceis. E o hobby, essas atividades que tem a ver lá com aquela questão de dedicar um dia, né, para fazer o que se gosta, que pode ser esse hobby, ele ajuda a gente a distensionar, a mudar o foco, a liberar, né, os pensamentos para as coisas boas entrarem. Então, todos nós temos alguma preferência por alguma atividade, né? E se não tem, a gente pode pensar numa coisa que possa ser terapêutica, né? Que possa me auxiliar naqueles momentos mais conflitantes de tensão, de ansiedade. Então, isso é bem importante. E por que eu digo que talvez seja mais difícil? Porque a gente está cada vez mais numa sociedade louca, correndo atrás da máquina, né? Trabalhando, se virando, né? Atende casa, marido, filho, os nossos momentos sociais, né? E o nosso lazer, como é que fica, né? Muitas vezes ele é sacrificado em questão das tantas outras atividades que a gente tem. A gente precisa se reeducar para a questão de flexibilidade, né, com a gente mesmo. Porque muitas vezes a gente não tem essa flexibilidade de dizer, de se permitir, né, parar e o que eu tenho de lazer, o que eu gosto de fazer, né? Isso é muito importante para quem tem essa visão e pratica, né? Não é só ter a visão, é o praticar, né? Sim. Então eu agora. Fica à vontade. Organize-se. Faça uma lista do que precisa fazer. O ideal é de uma semana para a outra. Pois então, na minha desorganização eu sou organizada, mas não tenho esse hábito e acho que ele é bem interessante de fazer uma lista do que precisa fazer, né? Uma lista do necessário, do que tu te compromete, tu tem que ter um comprometimento. E eu tô sendo bem honesta. Eu sou, na minha desorganização, sou organizada. Eu sei o que eu tenho que fazer durante a semana, né? Como é que eu vou me programar, mas não tenho esse hábito. Mas vou seguir essa dica, porque achei bem interessante. E nos ajuda a gente a não se sentir frustrado, né? Se a gente esqueceu ou porventura alguma coisa, se eu planejei e consegui anotar, eu vou me lembrar, né? Exatamente. Porque é tão ruim quando a gente sente que falhou, né? É A gente é falível, né? Mas ninguém é infalível, mas a gente não gosta de ratear. Então... De ratear ou algum motivo extra que nos impediu. A gente sabe que existiu um motivo Sim, extra. por que não foi feito? Né? Não foi relapso. Sim. Muito importante. Durma. Durma o suficiente para descansar. Mas esse durma aqui, ó. Esse durma aqui, eu aprendi. Isso foi uma das coisas que eu aprendi durante a minha vida e a caminhada da minha vida, porque eu era um zumbi, eu não dormia, né? Eu dormia um espaço, um período na noite, acordava e dormia mais um pouco e depois acordava, ou às vezes ia dormir 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, não porque eu estivesse na rua, estivesse fazendo alguma coisa, não, é escrevendo, é fazendo algum trabalho, envolvido com alguma coisa na internet, eu passava na frente do computador. E quando veio a noite passava? Quando eu via, a noite passava, estava amanhecendo o dia e eu... né? Que nada saudável, né? Nada saudável. Eu fiz muito isso, por isso que eu muitas tô vezes dizendo. também sentado, conversando, e até um pedaço da noite, não sentia sono, e aí ia conversando, aí ia olhando uma coisa na televisão, agora vem o programa do jogo, depois, vai começar um filme bom, quando eu vi, eu amanhecia de novo. Tá. Né? Então a noite para mim era um tormento e eu não dormia. E hoje em dia, não, hoje eu já acostumei a ter um certo padrão, né? Então, 10 horas da noite eu estou deitado, deito na cama e terminou o mundo para mim.
às 7 horas da manhã, 6h30, 7 horas, eu estou acordado. Mas eu durmo à noite, 8 horas por noite. E a minha vida, praticamente, ela se transformou, né? A minha saúde, a minha disposição, meu dia a dia mudou, a minha mente mudou. Então, E uma noite bem dormida é uma Até alimentação, porque tu né? não ia conseguir seguir nesse ritmo doido Claro aí que muito não, tempo, claro que né? não, Sem claro ter que um não, piripaque. Claro que não, mas dormir é um dos fatores fundamentais da nossa vida. Beleza. A Nilza vai fechar as dicas. Caminhe. Caminhar ajuda a limpar a mente. Gente, isso é muito verdade. É muito bom caminhar. E eu reconheço que é uma das coisas que eu preciso fazer. E aí a gente caminhando realmente, né? A gente pensa na vida, a gente reflete. É terapêutico, terapia. né? Caminhar nos leva a viajar realmente, né? Não só a questão física, mas também mental. Então, isso é um hábito que eu pretendo retomar. E faz muito bem para a saúde. Faz muito bem para a Física saúde. e mental. Física e mental. Isso aqui, gente, é muito importante. Muito, muito. Lembre-se do seu valor. Saiba reconhecer os seus valores, não se subestime, nem se diminua. Você é único nesse mundo. Todos somos bons em alguma coisa, e é verdade, gente. Eu vejo muitas pessoas atribuindo qualidades aos outros, competências aos outros, poder aos outros, esquecendo de si mesmo. Então, busque, porque somos seres únicos, mas todos nós, sem exceção, nascemos com algum dom de algo, com os nossos valores, com os nossos méritos, que eu costumo muito dizer, né? A gente tem que reconhecer quando errou, sim, mas a gente tem que se adonar do que é mérito seu. Eu consegui, é mérito meu, né? E não ter vergonha de dizer isso, não ter vergonha das suas qualidades, dos seus valores. E eu vou dizer para vocês que ao longo da minha vida eu aprendi a fazer isso. Eu não fazia. Agora eu aprendi que o que é meu por direito conquistado, né? Eu reconheço os meus méritos, não me menosprezo de forma nenhuma, mas reconheço que por ser humano, muitas vezes peco também e reconheço. Então, aqui terminamos as 16 dicas e também estamos terminando o nosso bloco e vamos para o último. E o que a gente vai fazer no último bloco? A gente vai fazer uma retrospectiva e vai elencar alguns que a gente julga assim, que a gente já pode sair metendo ficha nesses, né? Nós aqui, e fica vocês o arbítrio, né? De escolherem ou todas, ou duas, ou três, ou nenhuma, né? Ou uma fica que aqui, seja, ou né? uma. Fica aqui a sugestão. Que bom que vocês possam praticar isso, não só pensando quando o dia está ruim, porque isso aqui ajuda até quando os dias estão bons, né? Então a gente já retorna, fique conosco. E estamos então de volta nesse nosso último bloco e esperamos que vocês tenham gostado das nossas sugestões, né? Que não foram criadas por nós, como a gente disse desde o início, mas sim comentadas por nós, né? O importante é que julgamos ser necessários esses toques, né? Para que vocês também possam fazer os julgamentos de vocês e as escolhas. A gente sabe que são 16 sugestões, não necessariamente vai se fazer tudo, né? A gente vai fazer aquilo que a gente julga que está necessitando mais, porque algumas das práticas aqui que foram citadas, nós já fazemos, né? Exato. Então a gente foca naquilo que a gente ainda não faz, acreditando que aquilo ali possa nos ajudar, né? A termos os nossos dias melhores, momentos mais fáceis, né? Da gente conduzir o nosso proceder, o nosso dia a dia.
Então, a proposta agora é a gente dar um feedback das que nós comentamos, né? E eu já vou começar aqui por mim. E das dicas, eu gostaria de sugerir algumas que eu julgo mais urgentes, assim, no meu caso. E vocês, a critério de vocês, já podem aí, no momento em que a gente vai resgatando cada dica, vocês já podem ir vendo, isso me serve, isso não me serve, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer, né? Então, das dicas que me couberam aqui, seria observar mais as pessoas, né? Cuidar as palavras que a gente vai proferir, né, no nosso dia a dia, reconhecer os nossos pontos fortes, retomar algum antigo hobby e caminhar, né? Então, dessas 5 que me coube comentar, as que eu já faço, né? Eu já procuro cuidar das minhas palavras, eu procuro investir nos meus pontos fortes para que eu possa vencer as minhas fraquezas, isso eu já costumo fazer. E quando eu digo que reconheço os meus pontos fortes, não é que eu me auto-elogie para as pessoas, é o meu proceder em cima daquilo que eu me conheço e que eu procuro focar naquilo que eu reconheço que aquilo me ajuda a seguir em frente, né? A observação eu acho que eu também procuro fazer no meu dia a dia, porque quando a gente tem uma preocupação em melhorar como ser humano, que eu acho que todos nós aqui temos, a gente é muito observador para pensar assim, isso aí não é legal, isso aí eu não vou fazer. Ou, isso aí é legal, como eu quero melhorar, eu vou fazer isso. Então, digamos que na minha lista aqui me falta investir mais no meu lazer, né, no meu desestresse, e caminhar, que é uma coisa que eu preciso fazer muito, né? Faço, mas aqui é o caminhar sem compromisso, aquele caminhar livre, leve para liberar a mente, porque caminhar, a gente caminha bastante, né, nas nossas atividades, mas é esse caminhar de corpo e alma. Prazeroso, né? Prazeroso. Então, acho que nesse sentido, 3 eu faço, 2 não, até que tá mais ou menos, né? Vou reforçar o que já faço e vou procurar fazer aquilo que não estou fazendo. Eu achei bem interessante, né, essa proposta, né, desse trabalho, porque por mais que se tenha conhecimento, sempre é bom ouvir, né? Por mais que já se faça algo, é bom ouvir. Por quê? Porque muitas vezes a gente já está fazendo, mas não está contando. Não está se dando conta de que já está fazendo. E isso aqui é uma boa prática para lembrar que determinadas coisas eu já faço. Vale a pena reforçar. Nas tirinhas que eu tirei, eu tenho que rever momentos de prazer, né? Um dia para fazer o que mais gosta. Eu só vou te pedir, Nilza, que tu só leia todas, até para quem já perdeu as dicas, e aí tu vai dizendo, essa eu preciso, essa não preciso. Se dê momentos de prazer, essa eu tenho que dar uma reforçada, né? Tire um dia para fazer o que você mais gosta. Priorize o que é importante. Decida o que é importante agora e diga não às coisas secundárias. Digamos que eu já faço, mas eu tenho que tomar mais cuidado, né? Às vezes melhorar. Posso melhorar bastante. Seja generoso já é uma coisa que é minha, né? Eu já faço e a gente sempre precisa melhorar, mas eu sei que eu faço com bastante intensidade. Organize-se. Faça uma lista do que precisa fazer. O ideal é de semana para outra. Nilza, mãos à obra. Precisando. Siga em frente, dê pequenos passos, não importa o que aconteça. Eu estou para dizer que a minha vida toda ela foi de pequenos passos para chegar onde eu cheguei. Né? Foi desafio, foi obstáculo, foi tentativa de ensaio e erro. E dessa forma eu cheguei aonde eu estou. Não foi querendo subir o último degrau, começando pelo primeiro. E para mim,
um dos mais importantes, que vai gerar todos os demais, é: lembre-se do seu valor. Saiba reconhecer os seus valores, não se subestime, ninguém é melhor do que ninguém, e nem se diminua, porque todos nós temos algo para festejar, algo para comemorar de nós mesmos. É que a gente não tem esse hábito, não vem com essa cultura de se valorizar. Você é único nesse mundo, todos somos bons em alguma coisa. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que assim, todos são inteligentes. O que acontece? Uns acreditam e outros não. E uma coisa muito importante que tu falou, a gente não pode pautar a nossa vida, me metendo no teu comentário, mas eu acho importante dizer, esperando a aprovação do outro. A gente tem que ter primeiro a nossa própria aprovação. A nossa aprovação. Que é isso que importa, né? Exatamente. Então, assim, ó, como eu trabalho muito valores, né? Isso aqui eu acho assim, ó, eu sempre friso, eu trabalho o ano todo sobre valores, e trabalho muito essa questão: não se diminua. Você é tão importante quanto o outro. Muito importante. Vamos lá, meu querido. Então vamos lá, As tuas dicas aí. O que caiu para mim: eduque-se, durma, seja alegre, chore, faça um dicionário, um diário. Eu olhando e escutando vocês aqui, a gente fica vendo, né, e analisando, né, a questão do dia, né, como a gente vai passar um dia melhor ou fazer um dia melhor. E aí, na minha concepção e no que caiu para mim, a gente vê que um dia ele não é só quando o sol sai, não, são 24 horas, né? E essas 24 horas que a gente vai viver durante um dia, talvez elas possam ser as últimas 24 horas da nossa vida, ou possam ser a mudança necessária que a gente precisa fazer dentro dessas 24 horas, né? Então, expressar a questão, seja alegre durante as 24 horas, é impossível, porque nós atravessamos momentos, como eu comentei, fiz esse comentário, a gente atravessa durante o dia, às vezes, emoções, momentos que se tornam difíceis e muitas vezes é difícil da gente ficar alegre naquele momento. E é natural, né? E é natural, né? Então nós temos que ter essa concepção, mas que a alegria que prevaleça, pode não ser o tempo todo. E que nós devemos carregar essa alegria conosco para que semear ela, para difundir ela, para levar quem precisa essa alegria, né? Então, muitas vezes a gente precisa ser solidário nessa questão. Eu não preciso ser feliz só para mim. A felicidade não precisa ser só para mim. Ser feliz com a felicidade do outro, né? Tu pode ser feliz com a felicidade do outro. Né? Chorar. Também você pode chorar a mágoa que outra pessoa está passando também. Então tu pode ser, tu pode se colocar no lugar do outro, né? Medir o sentimento do que aquela pessoa está passando. Empatia, né? A empatia. E muitas vezes isso é muito importante, essa doação para o outro. Né? Então, verdade. Chorar, homem não chora, chora sim. Faz parte. Faz parte. Chorar faz parte. Do nosso dia a dia, a gente colocar para fora nossas emoções, né? Porque é pior ficar trancado, se sentir sufocado, se sentir que leva a um adoecer, né? Prisioneiro de si mesmo, né? É verdade. É muito importante essa questão da alegria e do chorar. São dois momentos que a gente não percebe, que a gente pode passar durante um dia, mas que é possível. Claro.
É possível. E né? muitas vezes necessário. Necessário. Faça um diário. Então registrar, né, fazer um planejamento da nossa vida, registrar aqueles momentos, o que a gente fez durante o dia, do que a gente tem que fazer no amanhã, isso é muito importante. É difícil? Claro que é muito difícil a gente se corrigir. Não, e isso também para dar sentido ao teu dia, né? Porque como é que tu vai viver um dia depois do outro sem ter uma meta, né? O que esperar pro outro dia, tu tem Sem que ter ter um algo norte, pra né? esperar. Mas está escrito aqui, eduque-se. Eduque-se. Então, para a gente fazer um diário, a gente tem que se reeducar. A gente tem que perceber que a gente precisa melhorar a cada dia que passa, né? Então, educar-se não é que nós sejamos uma pessoa mal educada. Não, a gente foi oriundo de uma família que nos educou, que nos criou, que nos... Educação que é um nos processo levou, de vida, né? A gente está processo sempre de aprendendo, vida. né? Então, que a educação ela seja contínua. Então, entendeu? Então, eu acho que é uma percepção que trouxe para mim, que foi muito importante. Ela alimentou esse meu desejo de melhorar ainda mais, porque a gente começa a olhar para si próprio e acredito que as pessoas que estão nos acompanhando... E que sempre podemos melhorar. Exatamente, e que as pessoas que estão nos acompanhando se identificaram, né? Talvez não tenha se identificado comigo, mas tenha se identificado com a Denise, com a Nilza, né? Então, ou comigo mesmo. Então, que seja um objeto de crescimento para todos nós, né? Essa experiência que a gente levou até você e que nós experimentamos juntos aqui na bancada, né? E que todos possam tirar proveito dessa questão, dessa experiência, que eu acredito que é muito valiosa para todos nós. Eu também Na concordo. verdade, hoje aqui a gente se desafiou, né? E estamos propondo um desafio, né? O desafio da gente conseguir tornar, né, os nossos dias cada vez melhores, porque os problemas a gente sempre vai enfrentá-los, né? Mas para cada problema a devida solução, que só tem uma coisa que não tem solução e a gente sabe qual é. O mais a gente tem condições de superar, e a gente agradece muito a audiência, a permanência de vocês, e nós esperamos encontrá-los de novo quando mesmo? Na segunda-feira, às 20 Na segunda-feira. horas. Às 20 horas, no canal 33 da Atualidade. Obrigado por estarem conosco e bora lá então começar a pensar no que eu posso melhorar ainda mais no meu dia.